Você desbloqueou essa aula quando se inscreveu na nossa lista para baixar o e-book Padrões de Candlestick. E nela eu quero te explicar por que muitas pessoas dizem que os padrões de Candlestick não funcionam. Eu vou falar sobre o conceito de peso das evidências no mercado, sobre o erro fatal na leitura de candles, fatal e muito comum, e qual é a importância do time frame, do tempo gráfico, na hora de operar candles. Começando pelo peso das evidências. No mercado financeiro existe uma máxima que diz que uma tendência é válida até que o peso das evidências mostre o contrário. Isso quer dizer que eu vou sempre operar a favor da tendência até que eu tenha informações suficientes concordando e dizendo que a tendência reverteu. E segundo os principais autores, essa ideia deve ser extrapolada para todas as outras ferramentas técnicas dentro da análise técnica. Então, no caso dos candles, a gente deve utilizar eles sempre em associação com outras ferramentas técnicas, como suportes e resistências, padrões gráficos ou mesmo indicadores técnicos. Porque quanto mais evidências eu tiver sugerindo a movimentação do preço, melhor. E na sequência, o erro fatal na leitura de candles é não analisar o contexto em que o padrão se forma. Porque todos os padrões de candles, principalmente os de reversão, eles só são válidos quando eles realmente se encontram no final de uma tendência ou pelo menos de um movimento direcional para cima ou para baixo. Ou seja, padrões em consolidação não são válidos ou têm muita pouca importância. É muito comum que as pessoas operem padrões de candlestick sem prestar atenção se o mercado está em tendência de alta ou de baixa. E se o mercado não estiver em tendência, ou o padrão não se formou no final de um movimento direcional de impulsão ou de retração, a importância dele diminui bastante. Portanto, a ideia é operar sempre a favor da tendência, mesmo que com padrões de reversão. Mas para eu operar a favor da tendência, eu preciso saber identificar a tendência. E a forma mais simples e efetiva para eu identificar a tendência é através da progressão de topos e fundos. Então, para eu ter uma tendência de alta, eu preciso de topos e fundos ascendentes, de baixa, topos e fundos descendentes. Nesse caso aqui, no início eu tenho uma tendência de alta, aqui eu tenho dois topos, dois fundos ascendentes, mais altos do que o anterior. Chegou lá em cima, quando esse ponto aqui só é confirmado como um topo quando o preço ou superar ele ou cair abaixo do último fundo. Enquanto o preço estiver aqui, eu ainda não sei se esse realmente vai ser um topo ou o preço vai acabar subindo mais, enfim. Então, quando o preço chegou aqui no ponto A, ele rompeu o último fundo, então eu tenho a confirmação de que esse aqui é um topo ascendente mais alto. Mas agora eu vou ter a formação de um fundo descendente. Então isso significa que eu tenho uma tendência de baixa? Neste ponto aqui, ainda não. Eu tenho um sinal de que talvez a tendência de alta vai reverter, mas é isso que a gente fala em peso das evidências, né? Eu tenho um sinal de que talvez esteja ocorrendo a reversão, mas até que eu tenha informações suficientes, um peso suficiente de evidências me dizendo que a tendência reverteu, a tendência vigente ainda é válida. Então aqui eu ainda posso esperar, devo esperar, se eu estivesse nesse ponto, que o preço vá continuar subindo e rompa o topo anterior. E aí eu vou ainda ter topos ascendentes. Agora, quando o preço cai e rompe o fundo anterior, aí eu tenho sim a confirmação. Esse aqui é um topo confirmado mais baixo do que o anterior, e eu sei que vai se formar um fundo em algum momento mais baixo do que o anterior. Então aqui no ponto B, no ponto A eu tenho um alerta para a reversão da tendência, mas ainda não tenho evidências suficientes para confirmar e operar vendido, né? Então ainda eu deveria operar sempre comprado. Agora no ponto B eu tenho a confirmação de topos e fundos descendentes e o peso das evidências já confirmando a reversão da tendência. Outras ferramentas que podem me ajudar a identificar a tendência são médias móveis e linhas de tendência, por exemplo. E outro detalhe que eu preciso ter noção na hora de analisar um gráfico é que em análise técnica existem sempre três principais tendências. A tendência maior ou principal,
uma tendência ou tendências intermediárias e uma tendência menor ou de curto prazo. Então, nesse gráfico, por exemplo, é visível que eu tenho uma tendência maior de alta, a tendência principal. Eu posso identificar tendências intermediárias, aqui no caso uma consolidação, uma tendência lateral intermediária, e ainda tendências menores de curto prazo, nesses dois casos, tendências menores de alta, com topos e fundos ascendentes, né? Eu preciso identificar sempre essas tendências, porque a ideia é sempre operar a favor da tendência maior. Ou se eu quiser operar contra a tendência maior, eu tenho que ter noção de o meu stop precisa ser mais curto e o alvo também não vai ser tão longo assim. Então são estratégias mais arriscadas, mas geralmente com uma relação risco-retorno melhor. Portanto, é difícil eu querer operar baseado apenas em padrões de candlestick sem analisar a tendência em que eu estou operando, porque eu acabo tomando loss e nem sei por quê, mas na verdade se eu tivesse prestado atenção na tendência, que é a primeira coisa que se faz ao olhar o gráfico, é sempre identificar a tendência, eu saberia que operando contra a tendência a minha probabilidade de acertar é menor. E por último, eu quero que você entenda a importância do tempo gráfico na hora de operar. Por quê? Porque quanto maior o time frame, mais confiável será o padrão. E isso não é só para padrões de candlestick. Para todas as ferramentas na análise técnica, todos os autores concordam que quanto maior for o período de tempo abrangido, mais importante vai ser a informação fornecida, até porque eu tenho mais tempo e mais dados sendo coletados. Então, embora alguns autores afirmem que os padrões de candlestick funcionam muito bem em gráficos de 1 minuto, é preciso ter muito cuidado porque eu tenho que ter cuidado porque 1 minuto passa muito rápido. Portanto, eu vou ter poucas informações e em poucos segundos no final do minuto eu posso ter uma variação do preço que distorça completamente o padrão de candle. Então, convenhamos, várias pessoas que ficam dizendo que padrões de candles não funcionam, muitas delas estão começando a operar e muitas começam justamente no gráfico de 1 minuto porque tem aquela ideia de que é mais fácil ou mais rápido, mas os gráficos de 1 minuto são provavelmente os mais difíceis de operar. Então, se eu quiser operar baseado em padrões de candlesticks, eu preciso ter muito cuidado, ter muita noção do que eu estou fazendo e usar outras ferramentas que confirmem a minha decisão. Então, para concluir, não é à toa que os padrões de candlestick são utilizados há centenas de anos, desde o século XIII no Japão, e hoje o gráfico de candles é o mais utilizado no mundo, porque os candles representam as emoções dos investidores e o mercado é movido, em sua maioria, pelas emoções. Mas eles funcionam quando são utilizados da forma certa em associação com outras ferramentas técnicas. E é nesses casos que eles são muito importantes e dão grandes informações para o nosso operacional. Portanto, os padrões de candlestick não funcionam se você não for treinado para operá-los. E é por isso que nós, da Trade Mental, preparamos o treinamento Lucrando com Candlestick, onde você vai aprender as melhores formas de operar candles em apenas 15 dias. E aí você vai ser capaz não só de lucrar com candles, mas antes disso vai evitar perder dinheiro tentando operar candles sozinhos, sem o treinamento necessário. No treinamento nós vamos discutir principalmente pontos de entrada, que é o que o pessoal mais se preocupa quando está começando a operar, é onde vai entrar na operação. Mas tão importante quanto saber onde entrar é saber onde sair. E aí você vai aprender algumas formas interessantes de usar os candles como sinais de saída. Além disso, nós vamos falar sobre a psicologia dos candlesticks, as melhorias de sinal, que são características dos padrões de candles que aumentam a importância e a confiabilidade de cada padrão. Você vai aprender a operar candles com suportes e resistências, candles com osciladores e as melhores estratégias usando todas as ferramentas juntas. O treinamento é em formato de aulas gravadas, serão 4 módulos e você terá acesso na área de membros da Hotmart quando e onde quiser.
Os dados de acesso vão ser enviados para o seu e-mail assim que a compra for confirmada e você terá acesso vitalício ao produto. O conteúdo foi desenvolvido baseado não só em experiência pessoal, mas também nos principais autores sobre o assunto. E a gente está fazendo esse preço promocional por 2 motivos. Primeiro, porque nós queremos ter o maior número de pessoas no time dos traders de sucesso. Esse é um dos nossos propósitos, afinal de contas. E me incomoda ver as pessoas dizendo que 95% das pessoas não conseguem ter lucro em um ano. Mas existem motivos para elas não conseguirem. E um deles é porque não são treinadas para isso, não existe nenhuma exigência de comprovação de competência para operar no mercado, né? E segundo, porque esse é um preço especial para você que está na nossa lista. E aí, segundo os nossos princípios, você precisa ter um tratamento especial porque você já mostrou interesse, já mostrou que está mais determinado a mudar de vida do que o resto das pessoas. E aí, como a gente acredita na competência e na capacidade do indivíduo, e que cada pessoa tem capacidade para mudar a sua realidade se realmente quiser, o que nós podemos fazer do nosso lado é dar, por exemplo, esse preço com 50% de desconto. E talvez mais importante do que isso é que a cada compra ou a cada venda realizada, nós doamos uma porcentagem do valor para o programa Casa Ronald McDonald, que é um programa do Instituto Ronald McDonald que tem o conceito de ser uma casa longe de casa. Para quem? Para crianças e adolescentes que estão tratando câncer. Talvez não faça parte da sua realidade, mas muitas crianças e adolescentes têm que sair das suas cidades do interior para fazer o tratamento, quimioterapia, enfim, nos grandes centros, principalmente em São Paulo e no Rio, que é onde existem as casas Ronald McDonald. E aí o que esse programa faz é dar abrigo, dar segurança, transporte, alimentação grátis tanto para as crianças e adolescentes como para os acompanhantes delas durante o período de internação para o tratamento do câncer. Qual é esse preço, afinal de contas? O preço é de R$ 147, o preço original. Você pode levar por até 8 vezes de R$ 11,01 ou R$ 79 à vista, que é praticamente 50%. E com risco zero, porque talvez você tenha medo de não dar certo ou não entender o curso, achar ruim ou qualquer motivo, ter o seu dinheiro de volta. Então a gente dá garantia incondicional de 7 dias. Então, para deixar claro, nós protegemos o seu investimento por até 7 dias a partir da compra. E garantia incondicional significa que, se você quiser o seu dinheiro de volta, não interessa o motivo, nós vamos devolver 100% do valor sem fazer nenhuma pergunta. Então, jovem, eu sei que é difícil começar a operar. A gente tem muita informação, a gente não sabe nem por onde começar, né? E você precisa evitar tomar muito loss no começo, porque senão você vai acabar caindo fora do jogo, porque perdeu dinheiro demais antes mesmo de ter tempo de aprender a operar. Então, essa é a tua oportunidade de evitar tomar tanto loss assim, operando candles sem treinamento. Então, se você quiser investir nisso, tem o botão aí embaixo do vídeo e também tem aí embaixo do vídeo o bônus grátis que você vai levar, que é o e-book Plano de Trade, o Caminho para o Sucesso. E, além do e-book, tem um brinde para quem comprar, mas isso aí é segredo, só para quem é realmente interessado nisso. Certo? Se não quiser, tudo bem. A gente se vê nos próximos e-mails. E muito obrigado pela atenção.